Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora, nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019, o Atualidades Pampa. Contamos com a sua participação através da atualidades@pampa.com.br ou através do nosso WhatsApp, 999-777-001. Não tem como começar mais um programa muito animada, com brincadeiras, apesar de ter um respeito enorme por vocês que estão em casa e que esperam de nós nesse momento diversão, alegria, mas a semana foi muito dura para nós brasileiros. A semana foi muito dura para o mundo. Mais alguns abalos de barragens, mais algumas correrias neste dia. O tempo no Rio de Janeiro continua muito ruim ainda, com as gravidades, com os resultados desta chuvarada que tem caído lá, como se isso não fosse suficiente. Na manhã desta sexta-feira, as pessoas acordaram com uma notícia muito triste, que mexe com todos nós e mexe com o mundo, porque o futebol é mania agora do mundo inteiro. E, obviamente, que o nosso programa vai tratar sobre este assunto. Nós vamos começar com a manchete do doutor... Puxa. Dona Magda, o nosso Tribunal de Justiça sequestrou 157 milhões. Corremos o risco de mais atraso de salário. Sem dúvida alguma. Me parece que eles passaram uma rasteira no governador, né? Porque tinham até conversado, enfim. Gustavo Vitorino? O Maduro decidiu que agora a ajuda internacional não vai para o povo, vai para ele. Mas que barbaridade, esse homem não para. Roberta? O governo federal retira a tarifa de importação do leite e os produtores brasileiros reclamam. Aninha? Uma sexta-feira trágica para o futebol brasileiro, porque incêndio em centro de treinamentos do Flamengo deixa 10 mortos. Mário Barcelos. Essa notícia realmente dá, essa é a mais triste do dia. Mas a minha notícia é sobre o PSL. O PSL se transformou num verdadeiro saco de gatos e eu conto por quê. Vamos conhecer esses gatos todos. Chicão Tofani? A noite de Porto Alegre muda o comportamento e é o comportamento que vai reger nos próximos anos. Opa, tem que ver o que está acontecendo, que eu estou por fora da noite, né? Vamos começar, Ruxil, com a tua manchete? Pode ser, porque, olha, o governador hoje se encontrava numa visita, né, à Orla, especificamente na praia de Imbé, foi lá, estava numa guarita, enfim, querendo... Ele está tentando estar em todos os lugares, né, da nossa cidade, do nosso estado, para efetivamente mostrar que ele está interessado em saber o que as coisas acontecem. E aí, no meio de algo que seria bom, ele acaba tomando uma rasteira. O que não se consegue ainda dimensionar será a repercussão disso, né? Mas vamos entender primeiro a notícia. Na verdade, ele vinha conversando ao precatório, né? Que isso aí foi feito, garantido para garantir o pagamento dos precatórios. Há um acordo federal, uma lei federal, que estabeleceu o pagamento até 2024 de quitação dos precatórios. E a parte que caberia ao Rio Grande do Sul seriam 203 milhões. O Rio Grande do Sul já tinha pago 46 milhões. Então, o que tinha feito? Ele estava fazendo entabulações políticas, tinha ido ao próprio tribunal. Segundo ele ofereceu ao tribunal uma espécie de solução, de pagamento parcelado, para que ele pudesse equacionar. E contava com esse equacionamento. E aí veio a decisão, o Tribunal de Justiça não acatou o oferecimento dele e decretou então os 157 milhões, para que entendam que é exatamente a diferença dos 46 que o Rio Grande do Sul já pagou e dos 203 que é o total que lhe cabe nesse. Ou seja, coloca em dia. Acordo. Por 203 milhões que poria em dia. O que se defendeu o tribunal? O tribunal ele disse que ele não está, neste caso, fazendo justiça, ele é um executor de uma decisão que veio do Congresso Nacional. Isso foi um acordo celebrado, uma decisão celebrada com os estados, né, de recuperação, e que então o Tribunal de Justiça, em sendo provocado, executou. Então o Tribunal de Justiça, através do seu presidente, do Carlos Eduardo Duro, tanto quanto do nosso terceiro vice-presidente, Túlio Martins, né, se defendem dizendo isso, que simplesmente são executores.
Qual é a consequência? A imediata é evidente que esses cofres combalidos, tentando iniciar um reerguimento, tu ter 157 milhões lhe subtraído, não é difícil previsar que nós teremos obras que pararão, nós teremos salários que já atrasam, possivelmente atrasarão mais. Se imagine que a saída seja política. O nosso governador precisará ir ao governo federal e entabular negociações nesse sentido. Não existe, a não ser esta, não existe outra medida que ele possa tomar nesse momento. Existe medida jurídica. Se o tribunal tomou uma decisão, sempre tem uma instância sempre superior. Isso eu quero saber. Nosso Tribunal de Justiça funcionou como primeira instância, né? Então, lógico, sempre há uma instância superior para tu recolher. Mas uma saída deste tamanho, dessa gravidade, me parece que ela tem que ser uma saída política. Doutor Ruschel, o governador agora há pouco já manifestou um áudio dizendo que ele já buscou a medida jurídica no STF. Mas, evidentemente, que é como o Dr. Ruschel está trazendo, é uma questão que ele está buscando o diálogo. Ele foi até o tribunal, ele está trazendo para a sociedade a verdade. O Estado gaúcho está doente, está convalescido, então precisa de ajuda de todos. É lamentável essa posição e esperamos, então, que o STF se manifeste o mais rápido possível. Dona Magda, eu só queria complementar que é importante, veja bem, ele tomou uma medida qual ele é obrigado a tomar, o governador. Ele não pode ter, ninguém pode ter um governador ter uma medida contra si, ele é obrigado, havendo instância, enquanto não transitar uma decisão ruim contra si, tu tens a obrigação, e no caso do governo é uma obrigação, né? Ele não pode ficar inerte. Então, mas eu volto a dizer, o STF corre muito risco de dizer a mesma coisa. Isso é uma legislação que precisa ser cumprida. Tá, e eu penso assim, quando eu ouvi esse assunto desde cedo, eu fiquei olhando o outro lado, né? Porque que acontece? O que são esses precatórios? É o pagamento, é o que o governo deve para muitas pessoas que estão na justiça e que já morreram sem receber os seus precatórios. Então, certamente, é uma decisão muito difícil e não dá só pra gente criticar um lado, né? Mas eu só tô querendo... é isso aí, né? Os precatórios são pra isso, né? Precatório é isso, é quem teve decisões favoráveis contra o Estado e aguardam numa fila interminável. Então, a solução disso é imediata. O que nós estamos dizendo, Ana Mário, o Vitorino usa muito essa expressão, do nada tu não gera nada. Claro. Não adianta, um governo que assumiu há 39 dias sem caixa, não adianta tu dizer que, paga. Não adianta. Se não tem. Aí, isso é o que a gente chama de decisões inócuas. Então, se ele apresentou um plano de recuperação, que também essa recuperação faria com que esses credores de precatórios recebessem, talvez seja melhor. Talvez o governo federal seja mais sensível ou tenha mais poder para poder fazer esse tipo de acordo. Né? Eu acho oportuno que a gente explique justamente isso. Marne Barcelos, hoje nós chegamos aqui na TV, eu cheguei até antes do Marne Barcelos, né? E o Marne Barcelos tinha um telespectador, o seu Salvador, que é aí de Bento Gonçalves, aguardando por ele, porque ele... Seu Edis. Não é a Salvador? É de Salvador. Edis, eu não sabia, desculpa, é Edis Salvador, porque eu perguntei qual é seu nome, ele Salvador, eu gostei, né? Salvador da pátria. E ele aguardava o Marne porque ele tinha um presente para dar para o Marne, mas não era um presente qualquer. É uma Die Bibel, que é uma Bíblia em alemão editada em 1899, está aqui, Alten und Neuen Testament, que significa novo, velho e novo testamento. Alten, velho, e Neuen, novo. Está aqui a Bíblia, vejam só. Posso mostrar enquanto tu fala? 1889. E eu, quando peguei esse papel na mão, eu fiquei... E olha aqui como ele está, olha... O tempo que fez com o livro. E olhem o primor. Olha aqui. E o cheiro. O cheiro. O cheiro é uma maravilha. Olha que lindo. Eu só quero explicar para vocês, quando eu peguei isso na mão, a primeira memória que eu tive é que isso, inclusive, tem o registro das famílias, no final, páginas para as famílias registrarem os pontos mais importantes da Bíblia. E isto aí foi impresso, essa Bíblia foi impressa antes da Primeira Guerra Mundial. E ainda teríamos outra grande guerra mundial e essa Bíblia estava aí. Apareceu mais um papel que eu nem havia visto, né? Nem havia visto esse papel, porque isso foi agora, aconteceu
às 7 horas da noite. Eu agradeço do fundo do meu coração todos esses presentes, todos esses livros que me são doados, que vão para a minha biblioteca. Mari, ele chegou bem cedo aqui. 13h30 da tarde, coitadinho. Fiquei com pena dele. Eu cheguei para fazer o programa na rádio por volta de 4 horas, 4 e pouco, ele já estava aqui, conversamos. Senhor extremamente educado. O cheiro do livro é ruim, Mari, né? É uma característica das coisas antigas, coisa que o senhor não tem. Não, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, nem tudo que cheira mal é ruim. E vocês lembram que ontem o Marne Barcelos citou aqui no programa, mais de uma vez, Ellen White. Nós contamos assim, quem é Ellen White? Pois o seu Salvador... Helena Branca. Isso, exatamente. Aí o seu Salvador trouxe de presente para mim e para o Marne, por exemplo, um livro escrito por ela que chama Em Busca de Esperança, o maior resgate de todos os tempos, tá? Que é esse aqui. E junto com esse livro, já que nós falamos que não conhecíamos, né, Marne Barcelos, ele trouxe um livro que foi escrito por George Knight, que é um professor emérito da Universidade Andrews, especialista em história da igreja e autor de muitos livros, entre eles Adventismo, Pecado e Salvação e tantos outros. E ele escreveu um livro justamente com este título, Prazer em Conhecer Ellen White. Então, para aqueles telespectadores que ficaram interessados, está aqui alguma coisa das coisas escritas por Ellen White e também quem é Ellen White através deste professor George. Eu queria aproveitar, já que eu estou com a palavra, para mostrar um dos maiores filósofos da história da Alemanha, já que eu estou falando da Alemanha, que se chama Georg Hegel. Hegel, criador da teoria hegeliana, todo mundo conhece, pelo menos aqueles que são adeptos à filosofia alemã. Este foi o verdadeiro mentor do marxismo, porque todos os estudos de Karl Marx foram baseados nos ensinamentos desse grande filósofo que viveu, evidentemente, antes dele. Todos os conceitos e os preceitos estabelecidos através da sociedade alemã que não existia no início do século XVII e século XVIII. Era um amontoado de pequenos reinos, de principados, ducados, etc. Não existia um governo central. Alguns da Prússia, alguns da Bavária, alguns da Westfália e todos os estados que hoje são estados europeus. E ele cria um novo modo de pensar na sociedade alemã através dos seus escritos, ou seja, a proposição de uma igualdade. Em 1789 estoura a Revolução Francesa. E a partir do momento que estoura a Revolução Francesa, dá uma expectativa, uma esperança aos alemães para que se una o país e se troque a sociedade, para que as pessoas mais humildes possam crescer e possam aspirar dentro da sociedade de uma nova Alemanha, um novo procedimento e um novo status da vida, posso estudar, etc, etc. E o que acontece? Marx absorve esses conhecimentos e depois vai para a Inglaterra e vê a diferença industrial da Inglaterra e da França em detrimento da França, da própria Alemanha, e começa a construir as suas teorias através do Manifesto Comunista, o Capital e todos os livros editados por ele, escritos por ele e por Friedrich Engels, que foi o seu grande companheiro. Então eu gostaria de citar e lembrar aqueles que gostam do marxismo, aqueles que aprenderam alguma coisa que foi escrito há muitos e muitos anos atrás, numa época totalmente diferente da época de hoje, que o grande mentor, o grande espírito foi o Sr. Russell, desse grande virginiano, que foi Georg Hegel, nascido no dia 27 de agosto. E eu sempre cito, é um nativo do signo de Virgem, uma mala. Que nem eu. Esse cara abre o programa fazendo propaganda do marxismo, divulgando o livro, os caras lêem essa Eu faço propaganda daquilo que é inteligente. O senhor é um comunista encabulado, o senhor é um socialista disfarçado. Vem cá, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se eu fosse comunista, qual era a diferença da nossa amizade? Não, na amizade não teria nenhuma, mas eu não empresto dinheiro para comunista. O comunista não paga a conta. Como se ele emprestasse, empresta dinheiro. Como se ele emprestasse. Dona Magda, um dia eu pedi R$1 emprestado para ele. Eu disse, se você não me emprestar R$1, eu vou ter que descer a pé a lomba. Tu desce a pé, Lomba, Claro. evidente. Sim, precisa de exercício. É por filho. isso que tu tá tipo. Eu ajudei ele, a saúde dele. Tu tá feito maduro agora? Tu tá feito maduro que as contribuições vão ser pra ti? Dini vai me dar uma carona para um restaurante que eu vou jantar, que estão me esperando lá. Ele é muito querido. Muda tudo.
É pessoa digna, porque vai dar carona pra ele. Se não desse carona, e o ele Maduro, me queimava. conta aí, ô Corda Rosinha, Moranguinho. O Maduro tá caindo. Fala De do Maduro. Não, olha a última do Maduro. Os americanos mandaram os aviões para a base americana na Colômbia com mantimentos, toneladas de mantimento, comida, leite, pó, comida. Aí colocaram em caminhões do exército colombiano e queriam ir até a fronteira na vila, entregar numa vila que tinha ali perto para que as pessoas repassassem. Porque as pessoas estão passando fome na Venezuela. Sabe o que o Maduro fez? Mandou 3 ou 4 caminhões do exército venezuelano interromper a rodovia e dizer que se quisessem mandar mantimentos para lá, tinha que entregar para as milícias dele. Que ele que ia decidir quem é que ia receber isso. Ou seja, claro que não ia chegar nunca a população, né? Ia para a turma dele. Quer dizer, o seu Maduro, além de estar matando todo mundo de fome, ele não deixa a ajuda internacional chegar lá. A Cruz Vermelha tentou interferir e disse, olha, vamos com caminhões da Cruz Vermelha, mas deixa a gente ir nas vilas, deixa a gente ir nos vilarejos, nas pequenas cidades. O Maduro disse, não. Se tiver que entregar, entrega para mim. Para mim, as milícias, para minha equipe. Vitorino, sabe que me lembra isso? Esse cara é humano. Esse cara é louco. Você deu um filme. Sociopata. Sabia que você deu um filme, da Black Hawk's Down, quando a ONU mandava para a Somália em 92 a ajuda humanitária, quem pegava eram os rebeldes. E aí os americanos só tiveram uma chance, invadir e tirar os rebeldes. Que horror isso. Falando em que horror, é claro que nós vamos falar sobre o episódio dos jogadores de base do Flamengo e o triste fim que essa história está tendo num lugar onde não era permitido alguém morar. Era para ser um estacionamento. Mas isso são coisas... Aí está o ambiente. Eu vou passar para a Ana, que sabe sobre esse assunto. Aliás, quero cumprimentar a Ana pela brilhante ideia de fazer uma homenagem do jeito que a gente pode a esses jovens que viraram anjinhos, eu espero isso, porque ceifar a vida de crianças... 14 anos, dona Mãe. 14, a média de 14 anos, meninos que estavam ali... É o goleiro da seleção brasileira, sub-15. Tentando realizar um sonho, buscando um futuro e tiveram um triste fim. Ana. Exatamente, Magda. Infelizmente, a gente acordou nesta sexta-feira com a ideia de falar sobre a dupla Grenal na Rádio Grenal, mas infelizmente a gente acorda aí com uma tragédia que começou às 5h10 da manhã, justamente quando o centro de treinamento, um alojamento, na realidade um container, estava em chamas. Os vizinhos se apavoraram porque acordaram com gritos pedindo socorro, um absurdo pelo barulho, e acabou resultando na morte então de 10 atletas, na realidade 6 atletas e 4 funcionários do Flamengo que acabaram se envolvendo nessa confusão. Na realidade, tudo aconteceu por um curto-circuito num ar-condicionado que acabou causando, por ser um container, um alojamento provisório, porque esses atletas eles iriam então passar para a central do Ninho do Urubu, que é o centro de treinamentos do Flamengo. Eles iam ser realocados em uma semana para esse centro de treinamento muito moderno. Foi inaugurado em outubro de 2018, já estava planejado essa mudança, mas infelizmente um curto-circuito acabou então tendo essa fatalidade. O futebol, todos os clubes, não só do Brasil, mas também do mundo, se solidarizaram, porque foi uma tragédia, porque são jovens de 14 a 17 anos, não estão confirmados, então ainda todos os mortos, eles ainda estão sendo identificados, as famílias estão sabendo, o Flamengo já entrou em contato, mas só que nós temos aí 2 manifestações que nós separamos. A primeira é do Samuel Barbosa, um dos sobreviventes, então um atleta de 16 anos que sobreviveu, e conta um pouco como é que foi essa situação horrível nesta manhã. Quem fala é o Samuel, eu tenho 16 anos, sou atleta do Flamengo. E queria falar que a maioria dos atletas estão bem. E a maioria não conseguiu porque a quantidade de fogo era muita. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curto-circuito em todos os ar-condicionados, foi pegando tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. A gente também tem o tweet de um jogador, Felipe Cardoso. Ele coloca que começou no quarto dele esse incêndio. Nós temos aí o tweet, a manifestação dizendo: começou no meu quarto, fiquei muito triste porque eu não consegui então salvar
os meus companheiros. A gente tem incêndio, ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte. Deus conforte os meus irmãos. Ele também relata que tentou acordar os outros atletas que estavam ainda dormindo, mas não deu tempo de salvar todo mundo. Mas o que preocupou demais os bombeiros é que as portas não estavam trancadas, como foi a primeira suposição, elas não estavam. Que eu quero saber. Mas no plano de segurança que foi colocado pelo Flamengo na construção desse novo lote, se colocava nesse plano a área, que eram containers onde esses atletas ficaram, constava um estacionamento nesse plano que foi aprovado, esse plano. Então, valeria até o dia 8 de março de 2019, teria que ser enviado. E o que mais preocupa, Magda, é que, de fato, o poder público se colocou dizendo que só pode investigar quando há denúncia. Ou seja, se o plano foi aprovado, se ninguém como aconteceu, ninguém denunciou, ninguém teria feito a vistoria. A gente fala de vidas, a gente fala de sonhos interrompidos, são atletas que eram promissores. O Gustavo Vitorino fala que um dos goleiros que está entre os mortos, infelizmente, tinha uma carreira promissora, já tinha sido selecionado para representar a seleção brasileira sub-17. Então, é lamentável que isso aconteça, principalmente num país tão fragilizado, com uma série de situações. É Brumadinho, são as chuvas do Rio de Janeiro e mais essa tragédia que fragiliza. E o que mais me chocou foi que um dos jovens que também faleceu nessa tragédia, ele estaria completando 15 anos amanhã, Magda. Ana, então, a família estava lá para pegar ele para o aniversário. Tem duas coisas aí que assim, está meio perdido. Eles listaram os nomes, inclusive, mas de 10 jogadores que morreram. 10 meninos jogadores que morreram. Teve muita confusão de manhã. Tem muita confusão. O Flamengo pediu, inclusive, o seguinte, que não divulgasse nenhum nome, até que todos fossem identificados. Porque eles não conseguiram contar com algumas famílias, né? A identificação final ocorreu por volta de 4h30, 5 horas da tarde, quando então todos os 10 nomes dos mortos e os 3 meninos que estão no hospital foram devidamente identificados. Sim, mas são todos jogadores, não tem funcionários? Não, tem 4 dos mortos, são 6 jogadores e 4 funcionários. Perfeito. E os 3 que estão no hospital são jogadores. Dos 10 mortos, 2 deles morreram por queimaduras apenas, os outros 8 morreram por inalação de gás. Pouca gente sabe, mas esses procedimentos contra incêndio deveriam ser dados na escola. Aquele procedimento de incêndio, olha, tem um incêndio, você está num ambiente fechado, a primeira providência, tira a camisa e põe no rosto. Se estiver perto de uma torneira, molha a camisa e põe no rosto. Porque um pano no rosto... E anda rasteiro, né? E anda bem baixo, abaixo de 1 metro. Por quê? Porque os gases tóxicos, eles custam a descer e você ganha tempo para ir até uma porta e sair. 70% dos gases tóxicos ficam num pano molhado. Por isso que, num ambiente como esse, numa situação como essa, esse é o tipo de coisa que tem que se ensinar na escola. As crianças. O ambiente, tira a camisa, se estiver perto de uma torneira, molhe a camisa, se não, põe a camisa no rosto, no nariz, para você respirar exclusivamente pelo pano. Isso elimina quase 70% dos gases tóxicos. E, claro, como o Ruschel falou, fique o mais deitado possível, se possível abaixo de 1 metro, porque os gases tóxicos custam a descer. Mas só para que a gente aqui trazer uma correção, acaba de ser publicado há 4 minutos, foi atualizado, então são de fato, como a Magda falou, são 10 atletas, então a lista foi atualizada. Não tem funcionários, então? Não tem, tá aqui, funcionários. Foram identificados como Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, de Fortaleza, Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. Esses são, de fato, os que estão no hospital, os que estão no hospital, tá? Mas eram 10 jovens, eram 10 jogadores. Eu tenho a lista aqui, não tinha funcionários. E, de fato, são jovens de 14 a 15 anos, 16 anos. E essa informação que vocês trazem de que apenas 2 se queimaram, é que, na verdade, foi o gás tóxico. Eles estavam dormindo, e inalaram, e ali ficaram, né? Por isso que não reagiram aos gritos, aqueles que não conseguiu salvar. Sim, é isso que eu queria entender. Os gritos foi do menino do quarto. Quem estava acordado viu e imediatamente saiu. Correu, Aqueles que estavam dormindo e já estavam há muito tempo foram inalando aquilo ali. Agora, explica, mas não justifica, não resolve. Eram containers que não tinham janelas. É isso, que eram para estacionamento. Eu recebi até uma informação de que, por se tratar de um alojamento de menores, precisava ter
um segurança de plantão 24 horas. Mas, Roberta, não se tratava disso. O que eu acho importante Não se tratava disso. E aquilo ali era um lugar para estacionamento. Sem dúvida. O Flamengo não poderia manter aqueles jovens ali. Magda, Então, vamos lá. o que precisa para um coisa não, Não, é... o que eu quero chegar... O que aconteceu na prática em relação aos contêineres foi o seguinte: o Flamengo colocou esses contêineres em abril do ano passado. E disse Como o alojamento seguinte, provisório. a gente não providenciou PPCI, não providenciou regularização, por quê? Porque a ideia era retirar tudo em dezembro, assim que os alojamentos novos estivessem prontos. E Só que atrasou não, um pouquinho, né? Atrasou um pouquinho. Eles iam quando agora, a fatalidade em é março pra vir, agora, eles iam para lá. O que eu acho importante... Mas igual trazer- o Flamengo contribuiu para a morte desses meninos. É isso que eu quero dizer. Sem Não estamos dúvida. isentando, eu só estou dizendo Jamais que a gente isentando. estão circulando, desculpe, Roberto, estão circulando as imagens agora para onde eles iriam e daqui a alguns dias, né? O que há de mais moderno, Centro moderno, alojamento. treinamento. Né? E tão eu gostaria de moderno que, de fato, o elenco principal se utilizou durante até os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, na temporada passada. Foi dezembro, utilizado, mas só que, na realidade, o que precisava ser feito é que, para o elenco principal, as camas eram de casal. Só que, então, o Flamengo estava comprando e colocando e instalando nesses locais, nesses quartos, camas de solteiro e beliche para conseguir acomodar todos esses jovens. São mais então, jovens, né? eles estavam trocando e estava planejado, então, para a próxima semana, em 2 semanas, esses jovens estarem... A hora é nesse a hora, novo isso é uma local. E é isso que existe, não, mas, o que eu acho importante trazer é o seguinte: a gente está chamando de tragédia, que na verdade é crime. Porque nesse país isso que eu não digo. tem uma política de prevenção. Quando eu vi essa notícia hoje, a primeira coisa que eu lembrei foi dos inúmeros gaúchos que até hoje sofrem porque aconteceu na Boate Kiss. O que a gente falou ontem sobre Brumadinho? 3 dias antes, a empresa já estava tomando conhecimento que havia problemas. E aí, depois, dizem que não sabiam. Quer dizer, a impunidade e a falta de uma política de prevenção está gerando verdadeiros crimes que não tem como solucionar. Porque o que vai pagar depois uma indenização, uma vida? Chega a ser até alvitante para quem recebe. Né? Então, isso é o que eu acho que é importante registrar. É um crime, sim, e as pessoas precisam ser punidas. Em todos, porque a gente está numa... Uma explicação técnica. Eu posso dar a minha opinião? Por favor. Para mim não é um crime, sabe por quê, Roberto? Por quê? Isso foi realmente uma fatalidade, um desastre. Foi um alojamento provisório de meia dúzia de dias. Isso aqui nem um acampamento farroupilha. Acampamento farroupilha, para tudo que é barraca vai ter que ter agora um laudo de bombeiro, um laudo técnico. Não, um acampamento aconteceu. Não é um crime. Não é um lugar que está aberto ao público todos os dias, para o público que nem frequentar, que nem aqui. Os jogadores estavam ali, Roberto, de uma maneira provisória, porque eles iam para o CT do Flamengo novo, que inclusive a Ana falou, é o mais moderno da América do Sul, que tem jogadores de 20 milhões de dólares. Deu um azar, uma fatalidade, como tu disse, né, Maria? O que está de acontecer de coisas São tragédias aí, todos os dias, sabe? A gente se esforça para começar assim, mas não vai passar. Deixa eu dar uma esmiuçada na parte técnica do que levou a essa tragédia. Foi um conjunto de fatores inacreditáveis. Os peritos hoje estavam fazendo levantamento. Eu quando eu estava vindo para a emissora, eu estava ouvindo atentamente a Rádio Grenal, e o Clériton Vargas estava comandando o programa da tarde, e eles ouviram o pessoal, os bombeiros. Sim. E ouviram um técnico de manutenção. Não tinha energia elétrica nos contêineres, porque no temporal da noite anterior tinham sido derrubados os fios. O que aconteceu? O temporal encheu as bandejas dos ar-condicionados de água. Eram ar-condicionados velhos, ligados em um container, aqueles que ficam, né, que tem aquela bandeja de água. Quando faltou a energia elétrica, alguns desses ar-condicionados estavam ligados. Ora, faltou, o assunto morreu ali. A SERG, a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio de Janeiro, estava durante a madrugada restabelecendo a energia elétrica ali na região. A 1,5 quadras dali, na Vargem Grande, eles levantaram o poste e restabeleceram a energia elétrica. A energia elétrica voltou nesses ar-condicionados com as bandejas cheias d'água e o ar ligado. Porque ninguém atentou aí se está ligado ou não. Porque são jovens de 14 e 15 anos, né? Ninguém vai lá e tira eles da são tomada. crianças. Faltou luz. 14 não são crianças. Então o que aconteceu? A energia elétrica foi ligada por volta de 5 horas da manhã
e houve o abastecimento de energia elétrica em circuitos que estavam dentro d'água. E aí isso fez. E aí foi o que provocou o circuito. Tanto que não foi só um aparelho de ar que queimou. Os próprios depoimentos dos meninos disseram, foram vários aparelhos que queimaram. Porque o temporal da noite anterior tinha enchido d'água a parte externa, o suspiro do ar-condicionado. Certamente esse ar-condicionado era um ar-condicionado precário, porque eram de contêineres provisórios. Só que mesmo assim, o fato de não ter saída de emergência, de não ter janelas, de não ter facilitações... Será que é um container? Só que no momento que tu assume, tu bota vidas ali dentro, tu tem que ter a plena certeza de que elas estão garantidas, porque são pais, são filhos que atravessam o país para acreditar num sonho. E uma outra tese dos bombeiros é a seguinte, é que grande parte dos que morreram estavam na parte de cima dos biliches. Porque respiraram por alguns instantes a fumaça até que alguém acordasse e gritasse. Alguns deles não acordaram, morreram dormindo. Exatamente assim. Pecado. Dona Magda, me parece sim, eu acho que a Roberta tem razão, que isso aí foi um crime. Mas o AE foi um crime, eles vão responder. Tudo vai ser um crime também agora. Tu parar numa parada de ônibus e quer parar em ti, porque deu um vendaval, é um crime. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O lugar não era para ser isso. Sim, o lugar foi mal registrado, sabe? Porque depois da desgraça, depois da porta arrombada, essa coisa toda. Então somos irresponsáveis. É um país de irresponsáveis, de pessoas que não estão ligadas. Aí quando estoura, o mundo inteiro está penalizado. E que adianta? Sim, Brumadinho não sabia da coisa? Então tudo é dinheiro para economizar, meu amigo. E as vidas se foram, meninos de 14 anos de idade. Foi crime, sim. Dona Magda, eu só queria aproveitar que falamos tanto na Rádio Grenal. Hoje eu te recebi um gentil convite do nosso querido Dalpisol, que comanda o Dupla em Debate. E tive a oportunidade. Quando recebi o convite, evidentemente a produção se organizou, foi ontem, não estávamos sobre essa égide dessa notícia ruim. Esperava eu ir lá participar de uma festa e cheguei nesse ambiente que estava ruim, né, para eles, assim. Mas não poderia deixar de saudá-los. Então prometi fazer a escalação do time comandado pelo nosso querido Dalpisol. Está lá o nosso Benhur Marchiori, o melhor delegado de todos, o nosso querido Haroldo, o Kenny, o Pato, que está de férias, e a nossa Ana, que também abrilhanta aquela bancada lá também. Um abraço a esses queridos colegas que me receberam com muito carinho, embora estivéssemos também consternados como estamos aqui. Mas, Dona Magda, sabe por que eu não compactuo do crime? Te entrego, querida. Sabe por quê? Porque o Brumadinho é um crime, concordo, é um crime. Mas quantos Brumadinho tem em Porto Alegre só vão falar aqui na bancada quando acontecer? Então faz uma prevenção de Brumadinho. Vê todos os contêineres em campo de futebol. Não vão fazer. É quase que impossível isso. Então eu acho que é uma fatalidade. Se é uma fatalidade. Agora, Magda, a verdade seja dita. Lembra quando a gente dizia antigamente, fulano está precisando bater um tamborzinho? O Brasil precisa bater um tamborzinho. Ou botaram o Brasil na boca do sapo. 38 dias, 39 dias de 2011, começa com o negócio no Ceará, morreram 40 e poucos. O presidente no hospital. O presidente no hospital e outra. A gente vai falar daqui a pouco o estado de saúde dele, essa recuperação não é assim como estão dizendo, não. Aí tem Brumadinho. Aí a tempestade no Rio, que a gente mostrou ontem, que morreu gente, e hoje 5. Hoje, 2 cidades de Minas Gerais foram parcialmente evacuadas na madrugada, né? Pelo risco de rompimento de barragens. Os alertas ocorreram em Barão de Cocais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, e Itatiaçu, na região metropolitana. Em Barão de Cocais, a 146 quilômetros de Brumadinho, a Vale deu início a uma evacuação de 500 pessoas das comunidades de Socorro, Tabuleiro e Piteiras. A ANM, a Agência Nacional de Mineração, determinou a implantação agora do Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração após a avaliação de uma consultoria atestar que a estrutura não é estável. Pois porta de ferro. E para completar, o Rio de Janeiro teve um tiroteio na Avenida Brasil agora que morreu, não sei quanto. Novo? De novo? Não, mas ontem já teve um tiroteio. Não, mas hoje foi feio. Agora à tarde foi feio. Eu só quero lembrar que em Brumadinho, o plano de evacuamento tu tinha 1 minuto se tu estivesse em um lugar e tinha 4 minutos se estivesse no outro. O que se viu que se tivesse tocado a sirene, ninguém sairia em 1 minuto de lá e embora. Estão acontecendo ao longo do ano passado também por falta de prevenção. Por exemplo, lembram daquele edifício que caiu? O edifício cair em São Paulo? Uma ponte ficar interditada porque está caindo também. Quer dizer, é isso que a gente tem que acabar. Inteiro em Minas. E como é que a gente acaba?
pegando em duas pontas. Quem é o culpado precisa ir preso, sim, e tem que ter bastante prejuízo para essas empresas, para esses setores que são os responsáveis. Por quê? Para eles entenderem o seguinte: crime não compensa. Então, eu vou pagar investimentos para manter, para fazer a manutenção, para prevenir, do que depois eu ter que remediar. Tem que custar muito caro para o Brumadinho, tem que custar muito caro para o Flamengo, tem que custar muito caro para muita gente. É isso que eu queria dizer. Escutofone, vamos dar uma amenizada no programa, vamos falar sobre... O que é que está na moda? À noite. Não, mas fala de mulher, Chicão, para melhorar o clima aqui, Chicão. Eu vou falar que hoje eu almocei com o Eugênio Monet. Nós estávamos analisando o comportamento na noite. Sim. A noite está diminuindo, já está voltando àquela época que você participa do meu livro, num capítulo legal, que era Encoraçado Botequim. Na década de 60, 70, Ruxo, as casas noturnas eram menores. Nova York seria uma casa grande naquela época, que você conhece bem. Hoje não. Nós estamos vivendo a época das casas de 2, 3 mil pessoas. Está diminuindo. A noite não existe mais todos os dias, está existindo o fenômeno barzinho. As pessoas se encontram no barzinho e já tem novas técnicas de paquerar no barzinho, de se posicionar perto do banheiro das mulheres, dos homens, atrás de alguém no barzinho. Mudou a noite, dance. Isso aí está terminando. Porque está ficando politicamente não correto, sabe? A noite é violenta, é batida, a balada segura. Então o pub, você sai daqui, vai num pub na Padre Chagas, num lugar legal, você conhece amigos, Roberta lá com os amigos, evita-se o lugar de dançar, que eu acho que é ruim, sabe por quê? Que é ruim. Porque o dance é uma coisa que é eterna. Te lembra, há 15 anos atrás, a Ibiza botava numa quinta-feira durante a semana um pato fu. Sabe? E de repente tinha quinta, sexta, sábado. Hoje é um dia por semana as casas na praia, que está todo Porto Alegre, Rio Grande do Sul lá, e um sábado sim, um não. Porque as pessoas já não têm mais o hábito de ir pra balada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi, até porque eu recebi, uma agenda cultural com apresentações de algumas pessoas no litoral. Ed Mota, o Toquinho, enfim. Como é que foram essas apresentações? Como é que o público respondeu? Foi legal. Por Isso exemplo, é bacana, é legal, porque é para um público que está desassistido. Exatamente, e é uma grande novidade. O DJ, que foi recentemente o Denis, eu tive nessa festa, tinha mais de 4 mil pessoas, só gente bonita, gastando horrores. Tá, mas isso na Casa Grande, eu tô falando. Na Casa Grande. Agora vem o Alexandre Pires, também na Casa Grande. E a Casa Pequena também, porque é um outro público. Ah, que legal. O público que não se identifica com a Casa Grande, ou mesmo o garotão não quer ir lá, porque de repente vão pegar minha mulher, vão bater minha carteira, vai na Casa Pequena, que é mais tranquilo, não é uma bomboneira, é mais legal. Dona Magda, eu queria fazer uma análise também sociológica sobre essa mudança, sobre esse perfil. Da noite, viu? Não. Depois eu quero ouvir a Roberta falar sobre isso. Eu estou falando em tese, eu não estou falando em caso concreto. Agora, Magda, veja só, ele quer fazer uma tese sociológica da noite. Isso numa sexta-feira. Não, eu só queria dizer que eu quero fazer a tese, não de que, porque pelo meu recato eu não participo dessas coisas. O teu recato, vamos lá. Exatamente. Então, não, é que mudou o perfil. Porque, eu quero dizer, o primeiro componente para mim nessa mudança da década foi a mudança do código, que passamos a ter o controle da bebida. Esse aí fez com que aquele que saía todos os dias precisasse, primeiro até por uma questão necessária econômica, tivesse que escolher o dia, porque ele não vai mais com o seu carro, ele tem que montar com os amigos para que todos vão naquele dia. Então, sair virou um evento. Quando eu sou de uma geração que sair... É um acontecimento. Tá dizendo muito sair antes a gente... vamos. Bota uma roupinha. Agora não. Agora, assim, é um acontecimento. Tu tens que te preocupar. Tu te agenda, tu te arruma, tu te perfuma. Segurança, trajeto. Tem a tua segurança, tem o custo, porque hoje está caro. Tem a questão do carro, a logística, tu tem que pegar por um aplicativo. Tu tens a chegada em casa em madrugada. Então as pessoas estão migrando para as festas em casa. Então a gente vai, se reúne, ficam lá 10, 12 pessoas, todas já vão com o seu aplicativo, né? Então é por isso que as festas, as casas, a gente tem acompanhado, Chicão, porque é triste ver as casas fechando, agonizando, e a gente brinca, a gente não está sempre na noite, mas está na noite, lógico, né? A gente vê as casas agonizando e lentamente diminuindo o público e algumas fechando, né? Como eu não vou citar aqui, não vou fazer uma lembrança triste. Também, Ruth, o aplicativo. Tu conhece
a mulher, ou a mulher conhece o homem por aqui, já faz um pré-seleção e já vê... Custo zero, né? Custo E respeitosamente custo zero. Custo zero e já... Mas ainda agregando essa colocação só, mas eu pelo menos frequentei algumas casas noturnas recentemente e o atendimento de algumas casas onde nós tínhamos um atendimento às vezes, aquele que o Chicão conhece muito bem, de conhecer por nome, de ser bem recebido na casa, de receber, quem sabe, não digo uma regalia, mas um ambiente agradável, qualificado. Isso não existe mais, tu é maltratado, tu tem que ficar na fila, tu não, às vezes o ar-condicionado não tá ligado, às vezes a bebida não tá gelada. Casa, mas o preço é bom. Daí tu fica assim, tu gasta dinheiro pra ficar mal, faz justamente um encontro em casa, um jantar com seus amigos. Viajou o glamour. Viajou o glamour. Isso eu quero saber, que a Roberta se manifestou quando tu fez um comentário, e eu quero saber o que ela quis dizer com isso. Não, Magda, eu acho tão bacana sair pra dançar. Eu acho que dançar é uma delícia. E muitas vezes tu, inclusive, sente a pessoa através da dança, né? E é uma cultura que... É uma forma bacana de... Deixa ela falar. E eu acho que isso está se perdendo e é uma pena, né? Então, tu gosta de festa baile, tu gosta de cantar junto. Tic-tic-tic. Não, é Doutora Roberta, você foi numa festa funk, doutora Roberta? Dançar, Magda. Não, eu sei, eu também acho legal. E é tão bom, por exemplo, tu tá com um homem que diz assim, vamos dançar, vamos se conhecer, vamos dançar. Às vezes tu conhece um homem melhor dançando com ele, né? Dançar na vida. Dona Magda, eu queria concordar aí com a doutora Roberta tá ficando... A doutora Roberta, eu só quero dizer que a doutora Roberta, mas não estamos indo nas mesmas festas. Não a doutora Roberta, ela deu muito recato também. Não, eu quis lembrar o funk, é porque as danças estão cada vez mais sensuais, porém cada vez mais distantes. Desculpa, eu não acho as danças sensuais. Isso. Desculpa. Sensual é tu dançar. Ok. Sensual é tu dançares junto com a pessoa. Não, eu acho que não. Eu acho que você tem razão. Existe a sensualização. A mulher praticamente faz um stripper virtual sem tirar roupa. Aí tu acha bonitinho aquelas mulheres dançando com as bunda pra trás, assim, parece um... Olha, dona Magda, a senhora pode não gostar, dona Magda. Mas viu, ó. Eu respeito que a senhora não gosta de dona Magda. Mas hoje ninguém mais dança Vocês permitam que eu... Dançar juntinho não é sensual. Vocês... Dançar juntinho é uma coisa cafona até. Não. É aquela não, é estranho te chamarem pra dançar juntinho. O corpo da mulher é top hoje. Eu quero dizer que uma festa funk é... Depende. Olha, uma festa funk... Tu acha funk e elas dançam, que é sensual. Falando com propriedade. A mulher faz um rebolê no funk... que é uma coisa cinematográfica. Cinematográfica? Vê uma casa inteira fazendo isso. Agora 2 caras dançando uma coisa cafona. Não. Só falta pedir pra botar o Ray Cone. O não é isso. É que é gosto. Eu acho um horror o funk. Eu acho um horror. Não tem nada contra a música. Vai dar saudade. Vai pro Renato Seus Bluequets. Mário Barcelos. Mas eu gosto de Renato Seus Bluequets. Eu também. Eu gosto de Ray Conniff. Eu acho um tempo romântico. Eu gosto de dançar junto, dançar abraçadinho. Gosta de dançar separado. Esse negócio de dançar até o pezinho, sacudir a bunda, empinar a bunda, isso é baixaria pra mim. Baixaria? É um direito de cada coisa. Eu acho baixaria. Eu acho que a mulher tem que ter uma certa categoria pra dançar. Ela pode ser sensual? Pode. As mulheres na década de 60 e de 70 eram sensuais para dançar. Mas tu pode dançar separado, sem deitar no chão, sem se atear no chão, sem ficar de quatro empinando a bunda. Pra mim isso é uma decisão de saúde. Porque não tem quadril mais pra chegar. Eu acho que não vai fazer com o bumbum. As moças, elas botam... Aí anda com umas mulheres dessas, depois toma um chifre e reclama. Troca. O chifre vem desde que a mulher existe. Não começou agora. Chifre de contar promissória, é a mesma coisa que tem. Dona Magda, eu só queria representar o que é o funk. Eu só gostei. Bota uma Deixa mão, ele representar. bota outra mão, a mulher empina-se para trás e reflexiona-se. Que bonito, né? Vitorino, maravilha. Hoje, tem uma coisa que o Vitorino não falou, que é mais importante que a bancada falou. O funk, ele leva um after da saída da casa noturna, a mulher já sai engatilhada, sedutora. Essa músicazinha, dançar, a mulher pensa em namorar, ver pôr do sol. Agora eu vou dizer uma coisa. Presta atenção, mas você tem que ser muito incompetente, porque a mulher tem que se renovar e se aprontar dançando um funk. Sai pronta pra ver como tá difícil a situação. Tu vê como tá difícil. Acho que a mulher cria
experiência própria. Não, eu gostaria que você... Esse cidadão Atenção. que diz que é fashion? Deixa o Mário Barcelos falar, depois vocês Como eu continuam. sou o decano... Não, tu não é decano, tu é um homem de bom gosto. Não, eu acho o seguinte, que a mulher, em primeiro lugar, tem que ter mistério. Ó, Agora sim. A Obrigada. mulher tem que ter mistério. A mulher tem que ter um olhar lânguido. Um olhar lânguido. Isso, Marne, isso. Tô contigo. Agora você tira a cadeira, puxa a cadeira pra mulher. Ele não abriu a boca quando vai vocês acontecer falaram. isso. Ele não abriu a boca quando vocês falaram. Então, Ouçam o Mário Barcelos. Então, o charme vai continuar sempre, Chicão. As mulheres têm que ter charme. Essa coisa de dança da garrafinha, sentar em cima da garrafa, você tirar na garrafa. Eu fui em Empinar a 500 bunda. casas noturnas na minha vida. Eu fui o rei da noite de Porto Alegre. Quando eu entrava nas boates de Porto Alegre, eles tocavam as minhas músicas. De tão conhecido que eu era nas boates, que eu ia todos os dias nas boates de Porto Alegre. Durante anos e anos da minha vida. Saturou. Tô fora. Saturou. Agora, você que é jovem, você que tem input, você que tem level, nível, etc., você tem que ir, porque o jovem tem que sair pra noite, o jovem tem que dançar, o jovem tem que rir e deixar os coroas em casa lendo os seus livrinhos e tomando de vez em quando, muito de vez em quando, uma cervejinha. Mistério. A mulher tem que ter mistério, não importa a idade. Mas aí Faz aquelas danças, todas aquelas caras, todas na hora do pega. Ai, não, apaga a luz, aqui não, lá dói. Isso, Gustavo. Eu acho Parou, Roberta. Mas eu ouvi... Não, parou, a Roberta vai Você tem que falar. ter desempenho, rapaz, que nem automóvel. Mas se o homem não tem, a gente tem que fazer funk mesmo. Tem que balançar o bumbum mesmo na festa. Não tem desempenho, a gente tá lá se vira como nada. Tem que mexer o bumbum, gostei, dona Ana Olha, Carolina. eu acho o seguinte, se você quer saber o que a Ana falou, eu lamento, porque eu também Vai não ter sei. legenda aqui. Eu também não sei. O que o Gustavo falou, eu também não sei. O que o Ruschel falou, eu também não sei. Então vamos tentar escutar a Roberta. Vamos lá. Magda, eu acho que dá para juntar o que o Gustavo trouxe com o que o Marne trouxe e fazer uma saladinha que eu acho que funciona muito bem, que é o seguinte: ter recato não significa ser pudica. Só que tu pode escolher a hora e o homem. Então, o homem, ele Eu se quero sente muito dizer que a respeitado. doutora Roberta está numa fase espetacular. É 2019. Está acontecendo alguma coisa fora dessa bancada. Doutora Roberta. Quem que botaram na água da doutora Roberta? Não, o pior, ela não toma água. Ela já vem bebida de casa. Eu tomo bastante água, A mas não... doutora Roberta está num estado muito especial. Eu tinha dito aos gritos que ninguém conseguiu te ouvir. Não, melhor que, não, dona Ana. É que eu sou uma pessoa que eu gosto de ir nas festas, dançar, me expressar, porque eu, sinceramente, não vou caçar, né? Não vou procurar homem, eu vou pra me divertir com as minhas amigas, dançar do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu também faço isso. Mas eu falo, é que assim, ó, quando nós estamos na frente de um gentleman como o Marne Barcelos, a gente sabe que é um E homem dos que puxa a troglodita, como os cadeira, outros que três. conversa, que tem todo aquele cuidado. Só que hoje, se tu faz muito mistério, primeiro que eles não entendem o mistério, né? Que é difícil compreensão. Vai ter um mistério numa festa de todo 4 mil pessoas dançando com a ordem. Só quem tem o cara não tem interesse no mistério. É bom esse mistério. Ali tu tem que ter atitude de pegada, que nem eu tenho. De novo. Eu pego pra mim e vou embora. Não tem pra Não entenda mistério com anos doce. Não é isso. Quer mistério, vai ver o Alfred Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vem com essa. Ninguém tem mais tempo. A gente precisa acordar cedo, trabalhar. O mulherado precisa estar às 5 da manhã pra lá, pra pegar o carro, pra ir não sei aonde. Tá, olha aqui, ó. Mas é o que eu tô dizendo. Balança o popotão do jeito que você quiser e segue a vida. Ana Carolina Aguiar, por gentileza, o que disseram ou estão envergonhados os nossos telespectadores? Vamos ver, né, qual é a nossa expectativa. Não deixaram a dona Ana dizer As pessoas são politicamente corretas, são chatas, então elas que vão pra praia pra jogar canastra, poker e pife, e eu vou ficar no pega-pega, que eu me dou bem pra caramba, é isso aí, Boa, o resto tá tudo Chicão. velho, Boa, decreto, Chicão. E outra coisa, juntinho. e outra coisa, quero dizer que a minha deputada, a deputada Ana, lá de Santa Catarina, colheu os ataques que ela sofreu na internet e a assessoria jurídica E dela tocou no pau. Tá tocando no pau todo mundo. É verdade. Minha deputada lá de Santa Catarina, deputada do Peitinho. Ali, olha. Simone Moreno fala justamente isso Olha pra ti, que ó. maravilha, Que contraditório. Não pode mexer o bumbum, mas pode usar esse A coerência do Olha que Vitorino. Não tem A coerência do Isso aí, Vitorino. A incoerência é de vocês. o programa, eu não tô aguentando. A incoerência é de vocês. Não, é tua. Não, Por coerência que é não você. pode balançar o bumbum, mas pode ir assim lá na
O Vitorino mas aquilo ali é sensualidade. Mas é um putinho pra balançar o bumbum. É o mistério que o Marne falou, é a sensualidade da roupa. Ela não tá sacudindo, não sei quem, não tá não sei quem sentando no colo não sei quem. Então deixa a moça. Minha deputada. Tá ok, Gustavo. O que apoio. tá discutindo? Espera, hoje tu também tá impossível, né? Vamos parar. Fala, Ana. Então aqui, né, os nossos telespectadores reclamando que a gente tá falando queria demais. reclamar do Gustavo. Não, é que eu acho incoerente, assim como a Simone de Porto Alegre que mandou aqui no nosso WhatsApp, que o Gustavo Vitorino gosta que numa posse lá, onde tem todo um político, requer todo um outro posicionamento, a mulher pode se vestir como ela quer. Agora, quando tá na balada, quando tá lá dentro pra balançar o popô, não pode. Não, balançar popô não, é o funk. Porque balançar popô no samba se dança. Antigamente, Chicão e Russell, deixa o Gustavo falar. As músicas disco, mais todo mundo, não tem problema. As músicas disco Não, ninguém dos anos balançava 70, o popô, era só passinho pra lá, passinho pra cá. Não é. Então você nunca foi no baile funk. Porque no baile funk elas sentam no colo da rapaziada, fazem rodinha pra sentar no colo. Não, tu já foi em algum? Tu já foi em algum? Já. Já fui no baile funk. Nos que eu fui no O funk mal estava começando no Rio de Janeiro, eu ia na Piedade. Não, mas hoje, na Gaiola. Tu foi na Gaiola? Deixa eu ver agora. O batidão do Buraco Quente lá no Rio, que era no bairro da Piedade. O batidão do Buraco Quente, no bairro da Piedade. Tinha cantoras que nem se conheciam e já estavam começando. Até a Fernandinha, aquela que era da Blitz, ia lá cantar os funkzinhos, coisa e tal, Fernandinha Abreu? Foi a Fernandinha Abreu. O negócio começou a pegar, bicho. Marcelo D2 ainda estava no início, tinha o Rapa, rapaz que morreu agora também puxava os funks lá. O negócio começou a ficar barra pesada. Barra pesada. Pergunta pelo batidão do Buraco Quente lá, que ficava na Piedade, quase Caprichosa de Pilares, lá atrás, na descida. Era a barra pesada. Isso eu tô falando há 25 anos atrás. Eu sei. Hoje, essas gurias de pai 13 anos, 14 anos saem grávidas de baile quando eu comecei. Aí você quer comparar com uma deputada linda como essa? Deputada Ana, só tem meu voto, eu sabia por acabou essa papo. Quer falar mais sobre isso? Só quero repetir essa frase que repita. Que agora todas as câmeras estão em mim. Parece o meu pai quando eu comecei a crescer e deixar o cabelo comprido, que era um absurdo eu deixar o cabelo comprido. Agora estão implicando com os jovens, é outra geração e eles estão fazendo então muito certo, né? Então muito certo. Bom, pro senhor a farta distribuição é uma maravilha. Parou. Mudou o assunto. Vamos mudar o assunto, porque... Tô te ajudando. Acabou a brincadeira. Não me ajuda, Vitor. Senhora Roberta, querendo punição para os livres empreendedores, a coerência com o discurso diário foi para a banha, dançando conforme a música. Renato Barbeiro do Futuro. Não, de forma alguma. Na verdade, está comprovado que se as empresas... E as empresas que mais crescem no mundo são aquelas que buscam o bem-estar, seja do local onde ela está inserida, seja dos seus próprios colaboradores. E essa cultura tem que vir ao Brasil com muita força. E desta forma, através da punição. É nesse sentido. Dona, fala. Eu posso dar uma notícia aqui? Pode, pode, não tem problema. Não, é porque nós queremos comemorar, hoje saiu a nomeação do substituto agora definitivo do juiz Sérgio Moura, e a bancada com quase 3 semanas aqui antecipou, e aí por isso que temos que também nos regozijar, né? Confirmado Luiz Antônio Bonar, eram 25 candidatos na oportunidade, e a tendência é quase que um direito consuetudinário, né? Elegeu o mais antigo. Então, desses 25, o Bonar... Tem 58, velho. Ele era o mais antigo, então sinalizava isso, e ontem foi feita a votação aqui no TRF4, homologando. Ele tem 25 anos de magistratura, sai do direito previdenciário, mas ele candidatou-se a isso, porque é importante, e por isso que eu achei legal que se abriu essas inscrições, porque quem vai para lá sabe o que vai pegar, né? Não vai poder alegar excesso de serviço, constrangimentos, não, pelo amor de Deus. Tem que viver com segurança. Não me diga que foi enganado. Não venha me dizer que foi vale, né? Então ele está indo. Mas diz que é um homem muito fechado. Ele já pediu para a assessoria dele avisar que ele não quer dar entrevista, que ele não quer conversar sobre os processos, ele não quer como ele é um recato, é um homem mais fechado. Tá, sai a nossa juíza, a nossa Gabriela Hart, que também... Que era a segunda depois do Moro, que era substituto do Moro. E quero lembrar, então, como foi recentemente, faz acho que 48, 72 horas que ela deu a sentença do Moro. Então, era eminente essa nomeação, como ela queria dar a sentença realmente. Ela não se eximiu, já que ela tinha levado o resto da instrução do processo, ela não quis se eximir e passar ao novo juiz, ela que
quis dar a sentença que nós noticiamos essa semana. Olha, Luiz Antônio Bonar, ele não é gaúcho, ele é natural de Curitiba, Paraná, tem 64 anos. Concluiu o curso de Direito em 1979 na Faculdade de Direito de Curitiba. Ele ingressou na Justiça Federal como servidor em 78, tendo assim atuado junto à Primeira Vara Federal de Curitiba como auxiliar e técnico judiciário e na 7ª Vara Federal de Curitiba como diretor de secretaria. Ele possui especialização em Direito Público, tendo ministrado aulas em cursos de especialização. Participa como coautor de livros, enfim. Mas a respeito do doutor Luiz Antônio Bonar, no www.osul.com.br, assim como outras notícias que nós falamos hoje por aqui, vamos continuar falando. E o osul.com.br é o nosso veículo de comunicação com você durante as 24 horas. Está sempre com a notícia bem atualizada. E é fácil você ter perto de você. Basta baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. Eu, por exemplo, tenho no meu telefone celular. Então, qualquer coisa, eu vou ali e pego os detalhes e a atualização das notícias. E o mais importante que eu não disse ainda, é de graça. Você tem boa informação atualizada sem pagar absolutamente nada. osul.com.br. Dona Magda, estabeleceu-se ontem uma doutor discussão... Ruth não, doutor Mário. Oh, já sou doutor? Não, obrigado. Pois é. Estabeleceu-se uma discussão entre os pares a respeito do uso da gravata, né? E no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, por maioria absoluta, continua mantendo o rito de usar gravata, para a revolta de muitos com aquele calor do Rio de Janeiro, se ir para uma audiência de gravata, você imagina. Eu vi a publicação hoje, tá aqui, é só uma observação, é para as sustentações no tribunal. Mas aqui na notícia não diz, mas é bom. A primeira instância, eles mantêm a traje passeio, que é o blazer sem a gravata. Que foi o que restou por adotar o Tribunal de Justiça e o Tribunal do Trabalho. Isso. O único que manteve foi o TRF4, que exige gravata. Dona Maria, só para Parece que o Mário está falando ainda. Não, eu queria falar que do outro lado havia magistrados defendendo a gravata em nome do decoro e do respeito. A vice-presidente da UAB, Ana Tereza Basílio, considerou o debate sobre a gravata uma babaquice tupiniquim. Uma babaquice tupiniquim. Ela ainda brincou com o fato do marido, André Ricardo Cruz Fontes, que presidiu o tribunal. Hoje ele vai dormir na portaria. Eu só quero exonerar dos dois abraços aqui. Por favor, fique à vontade. É muito importante, porque, primeiro, o seu Giovanni Ferrúcio Duso, do Fórum da Tristeza, é um servidor lá que me encontrou. Eu tinha esquecido, já tinha prometido esse abraço, por isso hoje vai com atraso. A dona Helena Guilamelon assistiu hoje o nosso programa da rádio, mandou por lá o abraço para nós, dizendo que nos assistia. E rapidamente dizer que estive hoje no INSS, dona Magda, e na fila do INSS eu me senti grandão, dona Magda, porque não havia quem não assistisse o nosso programa. Recebi abraço para transmitir para vocês, não fiquei de caderninho anotando os números, mas muito bacana. O rapaz da frente, é o Chico de... Ele me disse, o casal que estava atrás, e era um casal mesmo também, se apresentaram para mim, isso enquanto eu esperava na fila ali. Então, muito bacana e impressionante a penetração do nosso programa. Quero mandar um abraço também. Por favor. Um abraço, interessante esse abraço. Um amigo meu, Capitão Nascimento, que é o homem do Bolsonaro no Rio Grande do Sul, dona Magda, o interessante é o seguinte, que ele já se lançou como candidato à Prefeitura de Canoas, antes até do prazo da Prefeitura, contando com o efeito Bolsonaro. E eu acho que o Capitão Nascimento vai ser o próximo prefeito de Canoas. Um abraço para ele. Eu quero dizer aos senhores que a Luciana Loreto diz assim: Magda, estou quase pedindo Marne em namoro. Que homem! Jesus! Eu recebi um monte aqui também dizendo pro Mário. Tem uma que disse assim: como eu poderia namorar um homem com essa inteligência? É o meu sonho. E dançar com ele numa dança de garagem. Eu acho que eu vou agenciar. Coleguinhas. Eu vou agenciar o nosso coleguinha ali. Ninguém quis casar, namorar vocês. Durmo com esse barulho. Mas que bom, Jesus, funk, mas o que é isso? Pode externar ao mar. E a Roberta está coberta de razão, o programa de hoje está ótimo, o melhor de todos, Luciana Loreto. E o Magno César, que vem a ser meu irmão. Eu estou dizendo que a Lu é uma gata. A Lu é uma gata, é verdade. Velho que gosta de funk, parece crise de meia-idade.
Toma pra vocês, meu próprio irmão. Mas existe uma diferença, eu não sei em relação ao Chicão, mas existe uma diferença entre gostar e respeitar. O que eu faço é evidentemente que vocês não vão me ver funk, não vão me ver com pessoas que dançam funk, até pela tenridade que as moçoiras têm. Mas respeitar e aceitar que é a evolução do tempo. Vamos tomar um café? Eu e o Mário vamos tomar um café. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer para vocês assim, ó, duas coisas eu vou falar, para o senhor em especial, doutor Ruschel. Uma é bem leve. Eu estou com medo que o senhor passe para o outro cenário, porque quando o senhor fala, o senhor se importa, e o senhor parece que o senhor está indo para outro cenário. Então, vai lá pro Paulo o senhor vem um pouquinho para cá. O senhor vem um pouquinho para cá, por favor, porque o senhor está quase falando do outro cenário. Eu pretendia lhe dizer isso só no fim, mas é que está demais, então eu estou com medo de lhe perder para o outro programa. Agora estou frente. E a outra coisa é o seguinte... Os nossos telespectadores têm uma confiança cega naquilo que a gente diz. E nós temos muita responsabilidade naquilo que dizemos. Então, o senhor cuide com o seu discurso. Vocês podem acreditar. Tem que dizer para o telespectador que ele tem que se reciclar, senão vai envelhecer a bancada. Nessa parada não entro. Tá, mas peraí um pouquinho, tu tá falando pelo Ruschel, tá mandando um recado para ele. O Ruschel, nisso aí tem uma ideia parecida comigo. Então, o funk é muito legal. Deixa eu contar uma funk é modernidade. Deixa ele externar a ideia dele. Magda, deixa eu contar uma historinha. Não, o Ruschel tá falando. Brincadeira. Ah, ainda tá com a palavra? Tá. Muito bem. Ele ainda tem o direito de falar uma coisa séria. 10 segundos. Eu te falar, não, era exatamente isso que eu quero dizer. Primeiro, entre respeitar, eu fiz uma brincadeira, porque evidentemente que os nossos pais nos criticaram assim como eles tinham. Eu me lembro que sair da Bossa Nova para Jovem Guarda, aí deixa eu voltar a 63, Ana vai ler para ti, você vai ver o que foi a revolta que nós saímos para um violão tocado aqui no barzinho do nosso amigo Chicão. Que sempre manda pra cá, pra ti, pra coisa aqui na Independência. Tinha o barzinho do Dudu, onde ele veio tocar uma bossa nova com violão. Nós saímos daquilo pra geração da Jovem Guarda, que veio com aqueles cabelos, botinha, e foi o mesmo alarde. Hoje a Jovem Guarda é respeitada. Meu pai contava isso, meu pai me falou tudo isso. Como uma coisa que aconteceu. Então, estou dizendo, pra nós é evidente que vai ser ridículo. As moças contemporâneas minhas ir lá querer fazer dança funk, não é para aquilo, mas é uma coisa para o jovem e o jovem e isso está progredindo. Eu acho que a gente não é obrigado a gostar. Não. Magda, deixa eu contar uma história curiosa que não sei se as pessoas têm conhecimento. Tinha um comercial nos anos 90 do Tio Suquita, que era um coroa na casa dos 40 e alguma coisa, que se aproximava de uma menina, para quem não assistiu, se aproximava de uma menina. Usava um blusãozinho assim. Era todo mundo suquitão, coisa horrível. Nos anos 90 rodava esse comercial de um refrigerante, o Suquito, não sei se ainda existe, mas enfim, ele se aproximava da menina no elevador puxando o assunto. E no fim ela dizia, então tá, tio, aperta ali pra mim, tio, o negócio do elevador, e ele murchava. Bom, o comercial era engraçado, mas tratava com ironia a diferença de idade da abordagem de um homem maduro para uma jovem. Bom, esse comercial fez tanto sucesso que depois de 3 ou 4 anos eles contrataram esse ator, eu não lembro sobre o nome dele, italiano, para fazer um comercial para a Mercedes, quando a Mercedes se instalou no Brasil na virada do século. Que era um comercial mais ou menos imitando essa brincadeira. O Mercedes Classe A, aquele pequenininho. Isso, na qual ele saía na garagem, ela maltratava ele saía na garagem e ia em direção à Mercedes, abria a porta da Mercedes. Aí ela ia atrás dele para puxar assunto e quando ele abria a porta, tinha uma mulher, uma quarentona, lindíssima, de corpo perfeito, dentro do carro. Oi, tudo bem? Ó, essa é a fulana. Aí a menina que murchava. O comercial não foi pro ar porque a agência, eu acho que era Standard. Ou a DPZ. A DPZ, uma coisa assim, que era dona dos direitos de imagem dele, que impediu na justiça que ele participasse, porque era outra agência e outro produto. E aí impediram que esse comercial fosse no ar. A Mercedes, para não se incomodar, não botou no ar. Mas se vocês procurarem com calma, eu acho que ele tem no YouTube, pirata, lá vocês acham esse comercial. É muito engraçado. Esse comercial trata com ironia essa coisa da relação de jovens com a relação de jovens com as pessoas mais de mais idade. E olha que essa coisa, eu lembro. Você lembra do comercial da Suquita? Era engraçado. Não, eu me lembro dessa história. Teve até um segundo comercial que ele ia pra festa, não é esse?
Mas essa coisa da idade, que foi o que eu acho que gerou boa discussão nossa aqui, entre o que é bom na noite, o que não é bom na noite, enfim, quando tu perde a medida da idade, a minha filha, por exemplo, eu lembro uma época que a minha filha estava na faculdade, ela disse, que saco, entrou uma coroa lá na nossa aula, não tem nada a ver, porque não combina conosco, tá, eu digo, qual é o problema? Não, uma coroa, uma velha. Eu disse, mas que idade tem essa pessoa? Tem 45 anos. Eu olhei para ela e disse, que idade eu tenho? Mas tu não é. Eu digo, então, e elas foram educadas assim, sabe? Então, quando tu fala nessas coisas, as reações são assim. Nem porque tem que ser isso, tem que ser aquilo, não tem que ser essa. Quando alguém sacaneia, eu digo, procurem na internet. Quando alguém sacaneia, eu digo, procurem na internet as fotos do concurso A Mais Bela Vovó do Brasil. Tem uma informação da OAB aqui do Rio Grande do Sul, que hoje chegou para todos nós. A OAB, neste combate à criminalidade, à corrupção, à impunidade, a OAB aqui do Rio Grande do Sul criou um grupo com a intenção de criar proposições técnicas sobre a lei anticrime. O encontro foi nesta sexta-feira, com o grupo de estudos que debate, apresenta as proposições técnicas da chamada Lei Anticrime. O anteprojeto dessa mudança na legislação foi apresentado na quarta-feira, né, pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E aí os deputados federais se manifestaram, todo mundo se manifestou, o próprio presidente da OAB federal também se manifestou, mas segundo o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, as sugestões deliberadas por este grupo, né, este que eles criaram, que começa a trabalhar, serão apresentadas em grande encontro, que será realizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no próximo dia 20 de março, em Brasília. E este estudo e esta apresentação tem como objetivo contribuir com o debate nacional sobre o tema. Abre aspas, fala Ricardo Breyer. A OAB é a favor do combate à corrupção e contra a impunidade. A intenção é de avaliar questões técnicas, constitucionais e principalmente relacionadas ao direito de defesa de cada cidadão brasileiro. Será um viés técnico, viés propositivo. Então, aí, realizado, depois nós vamos ficar sabendo, aqui tem todo o grupo, é um grupo muito grande que vai fazer esse estudo e envolve possibilidades de redução de direitos de defesa do cidadão. Boa hora, o OAB do Rio Grande do Sul está se manifestando. Porque é em cima da manifestação minha, doutor Vitorino, que nós fizemos de uma forma veemente, e temos a pretensão de dizer que ele disse na mesma linha, não vamos dizer a mesma coisa que nós, mas na mesma linha. Porque é assim que funcionam as decisões da OAB. Nós todos podemos ter posições individualizadas. Vide o nosso exemplo, meu e do Vitorino, aqui sobre diversos assuntos, né, nós falamos diferente. Quando se trata de falar em nome da ordem, né, aí há perdoe a redundância, uma ordem, uma organização para se tomar. Uma hierarquia. Uma hierarquia. Há um conselho federal onde são feitas proposições, nós podemos fazer, qualquer advogados, ou nós conselheiros estaduais, podemos fazer proposições. Então, este grupo vai fomentar, vai discutir, que é novo para nós todos, né? Claro. É novo, e a palavra que o Vitorino usou de pluralidade se adequa muito. Nós temos pluralidade de ideias, pluralidade de soluções. Então, isso é compilado, né? É votado por um Conselho Federal que é feito das pessoas mais ilustres, que mais contribuíram para a história das OABs do país, né? Pessoas já de idade, com 30, com muito saber jurídico, e essas pessoas então apresentam um trabalho. Então, uma pessoa isolada pode dizer o que quiser, como nós fazemos aqui, né? Mas a OAB é exatamente como o Dr. Breyer, muito feliz, fez essa manifestação. Barcelos, aniversariantes? Antes dos aniversariantes, eu quero dar uma frase do Sêneca. Sêneca foi o preceptor de Nero, foi um dos maiores filósofos da Roma antiga, que diz o seguinte, e essa frase cabe plenamente nos dias atuais. Os homens podem dividir-se em dois grupos. Os que seguem em frente fazem alguma coisa e os que vão atrás criticando. Essa é uma grande verdade. Criticar, todo mundo critica. Mas vamos então aos aniversariantes rapidamente. O primeiro deles, Júlio Verne. Júlio Verne foi um dos grandes autores, criador de 20 Mil Léguas Submarinas. É um clássico
da literatura e um clássico também do cinema, né? Porque o James Mason fez esse papel no cinema e outros tantos atores da sua época. Mas o livro realmente é fantástico. Ele fez também A Volta ao Mundo em 80 dias, né? 80 dias, ele é legal, Phileas Fogg era o personagem principal. Dr. Phileas Fogg. Bom, depois do Júlio Verne, King Vidor, que é um cineasta norte-americano. Lélia Abramo, atriz ítalo-brasileira, que fez muitas novelas, principalmente em São Paulo, na Rede Record, na época que a Rede Record, de outras épocas que a Record pertencia à família Paulo Machado de Carvalho. Lana Turner, uma das mulheres mais glamourosas da história do cinema americano. Essa mulher teve uma grande tragédia, ela casou diversas vezes e numa briga, numa discussão com um dos maridos, a filha veio e matou o marido dela. Matou o padrasto, né? Foi um escândalo em Hollywood, foi um escândalo realmente que deixou mais famosa ainda ela, que era de um glamour espetacular, Lana Turner. Jack Lemmon, eu acho que não preciso falar muito desse grande ator, né? Quanto Mais Quente Melhor, foi um dos seus melhores filmes, né? Com Marilyn Monroe, Tony Curtis, ele é fantástico. Jack Lemmon tinha uma vida privada muito regrada, não aparecia muito. Ele dizia: o meu negócio é trabalhar, é fazer filme, não é aparecer em revista, não é aparecer em noticiário, escândalo, absolutamente nada. Jack Lemmon. E ele fez um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida, que se chama Se Meu Apartamento Falasse, com a Shirley MacLaine. É um clássico do cinema, uma música maravilhosa do Henry Mancini, tema de O Apartamento. Outro aniversariante de hoje, clássico também do cinema, James Dean, que fez apenas 3 filmes em sua carreira: Vidas Amargas, Juventude Transviada. Esse foi o maior, né? Isso, Um Rebelde Sem Causa e Assim Caminha a Humanidade, que é um clássico do cinema. Conta a história de um jovem pobre que recebe de presente do patrão um pedaço de terra, só que naquela terra tinha petróleo no Texas. E o Rock Hudson, que era o ator principal, junto com a Elizabeth Taylor, ele é apaixonado pela Elizabeth Taylor, etc. Termina o filme, ele sai dirigindo o seu carro, ele tinha 24 anos, 25, não me lembro exatamente a idade, bate e morre. Ele era alcoólatra. Luiz Gonzaga, nada a ver com o nosso Luiz Gonzaga. O John Williams, compositor americano de cinema também. Nick Nolte, que fez muitos filmes, inclusive um filme que ele fez com a Barbra Streisand. Sebastião Salgado, esse é o maior nome de fotógrafo, como fotógrafo. É um gênio, né? As pessoas acham que tirar fotografia é fácil, né? Tirar fotografia como o Sebastião Salgado é só ele, é um gênio. É um gênio. Jussara Freire, que é uma grande atriz brasileira. O Marinho Chagas, esse o Chicão conhece, jogador que morreu em 2014, né? Quando eu fui a Natal, muitos anos atrás, eu falei com ele lá. Ele é do Rio Grande do Norte. Jogou no Cosmos com o Pelé, Marinho Chagas. E agora eu quero fazer homenagem ao político preferido do Vitorino, Delcídio do Amaral, que está de aniversário no dia de hoje. Marina Silva também de aniversário hoje. O tio Dedé tinha franjinha. A Marina Silva, completando hoje a Marina, 61 anos de idade. O Gary Coleman, ator americano, vocês lembram dele? Era um baixinho, um negro baixinho, bom ator, etc., que morreu ainda muito jovem. E o Márcio Smelling, ator e humorista brasileiro, são os aniversariantes de hoje. Doutor Ruschel. Pois não, dona Magda? Me diga uma coisa. A Sardana pode pegar de O senhor Rogério Xavier de Pelotas disse assim: Gilmar Mendes e Receita Federal. Comentem. Comentem. Com prazer. Vitorino, Ruschel. Faloei ao seu comando. Por favor, façam. Bem, para. Tá ruim pro nosso ministro. Tá ruim pro nosso ministro. A batata dele tá assando. Tá ruim pro nosso ministro. Ele, primeiro, é impressionante como as pessoas reagem sempre da mesma maneira, né? As pessoas recebem uma acusação e saem atirando. Então, parece que a culpa é do denunciante, do acusador e nunca do acusado. Ao invés de preocupar-se em elaborar sua defesa ou demonstrar publicamente que não cometeu, né? Qual é a acusação, dona Magda? Um escritório de advocacia, um famoso escritório, um renomado escritório, em 2014 e 2015 distribuiu valores altíssimos como lucro para a esposa do Gilmar Mendes. Só que na contabilidade do escritório não havia a receita. Ou seja, eu lhe dou alguns milhões dizendo que estou distribuindo lucro, mas lucros
que esse escritório não produziu, não recebeu. Então, não fecham as pontas. Então, a investigação que se iniciou através da Receita é exatamente em cima disso, que ou houve a sonegação do escritório, ou houve aí o que é a lavagem de dinheiro e corrupção, que é a acusação que está ocorrendo. O que fez o Gilmar Mendes quando descobriu que estava ocorrendo isso, que a Receita fez isso? Mandou um ofício para o presidente do STF, dizendo que estava havendo uma investigação contra ele ao arrepio da lei, ou seja, que a Receita não poderia estar fazendo uma investigação do tipo criminal. Ele poderia só fazer uma investigação se fosse por evasão de receitas ou alguma coisa. Tentou constranger os investigados, né? Esse ofício, então, foi para o ministro da Justiça, foi para o diretor da Receita, para o próprio ministro, para que eles se manifestem, sobre a atuação desses serventuários. Eu só quero adiantar que esses servidores estavam no exercício da sua atividade, que é como tem que fazê-lo. E isso tudo será encaminhado ao Ministério Público Federal e esses dará o encaminhamento criminal, se ele houver. Né? Mas não vai ser constrangendo, só que os valores são muito significativos, os valores são significativos e mais do que isso, o escritório não fez os lançamentos, não há contraprestação para o pagamento. Então é o legítimo tradicional, tu recebeu a sinalização, é exatamente que é o caminho da propina. Tu recebe o valor via uma distribuição de lucro, um lucro que nunca existiu. E Turino, tu vai falar alguma coisa sobre isso? Eu tô surpreso, sabe? O Gilmar Mendes... envolvido, e a senhora, aquela que ele disse que nem parente dele é. Aquela que ele arrumou uma boquinha, eu acho que é a irmã dele também, que tá lá no conselho da Itaipu também, essa lá, é a esposa ganhando 30 dele. pau por mês, a coisa Imagina o seu Gilmar Mendes suspeito de estar envolvido, o seu Gilmar Mendes que tem uns negócios maravilhosos em Portugal, que ele tem negócios maravilhosos, tem negócios milionários, tem negócios milionários com o curso de direito dele, recebe milhões do governo federal, né? Repasses de verbas, não sei o quê. Tem fazendas, muitas fazendas, o Mato Grosso é um homem rico. Eu não sei como é que ele consegue isso, porque ele ganha 30 mil por mês, né? Líquido dá 27 e pouco. Não sobra tudo isso. 27 e pouco. Ele construiu esse império financeiro. Aí ele ficou brabinho porque soube que estão investigando ele. Aí ele quer que investigue os investigadores. Isso é uma maravilha, né? Porque não tem nada de estranho, né? Nada de estranho. O que fica evidente é o seguinte, é que ele acaba de confessar. Claro. Exatamente. Acaba de confessar. Excelente. Né? Que não deve Aí vem o pior de tudo. Que é o que me vem à cabeça, o que disse a ministra Eliane Calmon, quando corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Ela disse, enquanto a Lava Jato não chegar no judiciário, não consertamos o país. Aí sabe o que aconteceu? Os ministros do STF emitiram solidariedade. O Toffoli fez um ofício encaminhado ao Poder Executivo, ao ministro da Fazenda, pedindo satisfações, explicações da investigação e por que estão investigando. O ministro Gilmar Mendes recebeu solidariedade dos ministros do STJ também, né? Amigo, se isso não é confissão, porque quem são esses caras para se colocar acima da lei? Só porque estão dentro de uma toga? Porque foram escolhidos politicamente, não por competência, por meritocracia? Sim, a Lava Jato tem que chegar na toga, tem que chegar e começar pelos tribunais superiores. Nós precisamos de ministros que mostrem lisura, que digam assim, querem me investigar? Tá aqui as minhas contas, tá aqui, pode investigar, tá tudo certo. E não se colocar contra os investigadores, pedir satisfação para os investigadores. E ainda ministros apoiarem o seu Gilmar Mendes, por quê? Não querem ser investigados? Não são cidadãos brasileiros? Não são funcionários públicos remunerados com o nosso dinheiro? Com o meu suor? Os 40% de carga tributária que é tirado do meu bolso todo ano, do meu salário, do meu suor, do meu sacrifício, para privilegiar uma casta e não querem ser investigados? Por que não? Querem investigar a mim, jornalista, Gustavo Vitorino? Tá aqui minhas contas. Pode ir lá em casa, olhar o que eu tenho. Eu mostro minhas contas, eu não devo nada para ninguém. Façam isso, mostrem-se acima, com dignidade.
e não se voltarem contra os investigadores. Dona Magda, eu Acho que foi confissão. Como operador do direito, eu quero dizer, eu já vou devolver a palavra para a bancada, eu só quero dizer assim, o que eu esperava de um comportamento do judiciário era que quando fosse levantado qualquer suspeição, fossem os primeiros a tentar provar a sua luta, a disponibilizar material ou a tentar dar as explicações, porque eles são o pilar de uma democracia. O último poder que resiste, Mário tem 2 representantes da história. E é o único que não passa pelo crivo popular. O último não pilar, passa pelo crivo da último população. pilar de um governo democrático rompe quando o judiciário rompe. Né? Não são os políticos. Políticos tu troca. O último poder, quando este poder se entrega, aí sim... É a última instância, né? A última instância da democracia. Ministra Eliane Calmon, a senhora foi profética. E tomara que o seu desejo se consolide no Brasil. Que a Lava Jato avance. Vitorino, em todos os poderes. Antes dela, um cidadão que foi muito criticado à sua época, Antônio Carlos Magalhães, disse exatamente a mesma coisa. Não sei se você lembra, uns 20 anos atrás, o Antônio Carlos Magalhães falou isso. Depois apareceu o primeiro, foi o Lalau. Lembra do Lalau? O Lalau, a história do Lalau. Sim, claro. Lógico que lembra. Depois apareceu o Rocha Marques, aquele Rocha Matos. Rocha Matos. Lá de São Paulo, que também vendia sentença. Federal. Aí lá na Bahia, divulgaram também que tinha uma juíza lá que vendia sentença. Sabe o que fizeram? Desagravo para ela promover a desembargadora. Na Bahia. Desagravo a ela. Maravilha. Solidariedade. Fala, Mário, continua. Eu quero dar meus parabéns ao governo Bolsonaro, num aspecto. O Ministério das Comunicações, que agora está agregado, começou a funcionar no Brasil. Os novos canais de rádio, novos canais de televisão, todos eles são licitários, né? Eu, mais ou menos vou tentar explicar para vocês. Existe uma licitação e aí você vai lá, deposita o canal X em cidade tal, canal de FM, de uma rádio FM. Então, quanto é que você oferta pelo canal? 100 mil, 200 mil, 300 mil, tal. Esses processos estão parados há 18 anos, 19 anos, né? Então, aqueles que receberam essas notificações, receberam agora as notificações, dando um prazo de 30 dias para se manifestar. Ou vão pagar, são 2 parcelas, uma agora e outra corrigidas, daqui, imagina, 18 anos, correção de 18 anos. Tem gente que está morrendo. E outra daqui a 1 ano, já com o canal trabalhando, ou seja, está no ar. Estava tudo parado, dona Magda. E eu tenho uma série de conhecidos meus que entraram em licitações e ofereceram 200 mil, 300 mil. Tem um amigo que entrou numa licitação de televisão lá em São Paulo. Ele entrou com 3 milhões, está em 24 milhões. Não tem como. Ele vai devolver. E outro que confirmou, não tem como pagar, vai ter que entregar os bens para o governo. Eu acho que está correto. Quando eu entro numa licitação, eu tenho que provar que eu tenho bala na agulha para botar para prestar aquele serviço à população, porque um serviço de imagens e sons, como nós estamos agora efetuando, é um serviço que você tem que pagar, não há como fugir disso. Então eu quero dar meus parabéns à nova gama da comunicação no Brasil, à entrega desses canais. Muitos não irão ao ar, porque eu acho mesmo que tem muita rádio, muita televisão no ar no Brasil, e o mercado está muito resumido, o mercado publicitário. Então, eu quero dar meus parabéns e dizer que o governo Bolsonaro começou a funcionar assim. E esse processo investigatório que o senhor falou agora, senhor Vitorino, contra ministros, isso já é feito do governo Bolsonaro. Não. Hoje que eu digo nesta sexta-feira, dia 8, foi divulgado, foi postado no Diário Oficial do Município, uma resolução que estabelece a regra que vai começar no dia 15 de março, que os taxistas são obrigados a aceitar cartão de crédito ou de débito no pagamento das corridas. Ou seja, a partir dessa data, a EPTC vai iniciar ações de fiscalização e quem não se adaptar à regra poderá ser multado em R$ 160,58. Eu não sei se esse negócio da obrigatoriedade de aceitar o cartão de crédito, será que quem bolou essa lei sabe que 5% do gasto do cartão de crédito eles têm que pagar? Eu espero que sim. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre acho que fez lambança, obrigar taxista a aceitar o cartão de crédito.
sabendo que ele vai ter ainda mais 5% de desconto. Os taxistas estão enfrentando uma guerra surda contra os aplicativos. Sabe? Ainda mais essa Tem amigo meu que está passando fome, hein? E multa. Pô, eu tenho um amigo meu que a Câmara de Vereador de Porto Alegre atacando outra vez. Isso aí Só que, infelizmente, a gente fala de uma comparação desleal, e concordo com o Gustavo Vitorino em certo aspecto, mas só que o fato do cartão de crédito, as pessoas não andam mais com dinheiro na rua, com quantidade. É o problema, né? E até mesmo quem utiliza do serviço, eu me utilizo bastante do táxi, às vezes é complicado para troco. Porque quantas vezes nós não vamos até os caixas eletrônicos e só recebemos notas de 50, não tem mais. 20, não existe mais as notas não, pequenas, não elas não circulam mais no comércio porque as pessoas não usam mais. Mas é simples, ataca o táxi, o senhor aceita cartão de crédito? Não. Muito obrigado. Não, mas eu vou te contar uma coisa. Ou então, eu uso cartão de crédito para chamar um aplicativo. Agora, obrigar o motorista... Eu quero te fazer uma pergunta, que eu faço a qualquer um de vocês e aos telespectadores. Quem tem conseguido pegar um táxi na rua? Ninguém. Tu não consegue mais pegar táxi o custo, na rua. Eles não podem mais circular sem o custo. Não, além disso, os táxis também estão, por exemplo, o 99, que é um aplicativo, sempre que eu chamo o 99, é um táxi que vai. Os taxistas também já aderiram ao 99. Então, assim, tu não consegue. Às vezes tu vê uma pessoa na rua, aí o táxi passa por essa pessoa e diz que está ocupado, mas está vazio. Por quê? Porque eles são um aplicativo também. Fazendo corrida ou em alguns momentos até o medo, né? Porque hoje a gente não fala mais de ter um perfil, de ter um lugar, de ter um horário. Todo mundo está sujeito. E nessas conversas com os taxistas, até conheço alguns que migraram para os aplicativos justamente pela temática de que para eles é mais seguro se utilizar de um aplicativo, que tem um nome, que tu pode reportar. Porque... de forma tu pegar alguém na rua, numa situação às vezes, porque ele fala assim, olha, chegou o ponto de não ter mais perfil no teu horário, ele fala assim, já fui assaltado por 2 mulheres, que tu nunca imaginaria que ia acontecer as mulheres, mas de fato essas coisas acontecem, uma vez uma família com uma criança pequena. Mas ser assaltado, isso aí faz parte da atividade. O que eu digo é o seguinte, o que eu sou contra é obrigado. Ter que fazer. Eu não aguento mais obrigatoriedade no Brasil. Gustavo. Obrigam a tudo. Daqui a pouco vão entrar dentro da minha casa para determinar o tipo de bebida que eu vou tomar. Eu quero te dizer uma coisa. Eu já vi muita mulher entrando na sua casa. As tuas catorritas vão acabar mandando em ti. Eu já vi muita mulher, Dona Magda. Vamos começar a mandar em ti. Eu já vi muita mulher Falta pouco. Eu já vi muita mulher entrar na casa do Vitorino e mandar ele fazer tudo lá. Mas é consentido. Ele aceita. Agora entreguei. São as mesmas que eu vi depois no Procon? Eu tenho uma mágoa, dona. Eu já contei aqui a minha mágoa. 20 anos oferecendo chimarrão pro cara. 20 anos eu oferecia. Vamos tomar um chimarrão. Não gosto, não tomo. Um dia ele arranjou uma namorada nova. Tomar um chimarrão. Mateira. Me convida pro churrasco, chego ele tá sentadinho. Não, e tu não fez uma foto? Eu olhei, né? Tentei ser respeitoso, porque só me conhece, né? Eu tento ser respeitotoso. Lá pelas tantas eu me descontrolei. Mas de onde é que veio esse chimarrão? Ai, sempre bem feito. Chimarrão. E aí veio a jovem moçoina lá toda feliz. Ai, eu faço chimarrão, ele gosta e eu gosto. Ah, para com Mas adorei, isso. mas Ruxa, mas aí é que tá, esse é o poder feminino. Mas que eu tô fã do amor. Tomaria chimarrão só pra agradar alguém. Parceria, publicidade. Tu também não gosta? 20 anos sem tomar. 20 anos sem tomar. Eu não tomo, Eu também não tomo. princípio porque alguém está pedindo. Então eu tenho que dizer o seguinte, tudo bem, querida. Agora tu vai ter que botar uma bota preta, salto 20, um shortzinho curto, um lingerie, um casaco por cima. Só a Madonna e a Lady Gaga fazem isso, mas é o meu perfil. Ela não vai fazer também, então não quero te mandar. Ou pode fazer. Mas por que tu acha que ela não vai fazer? Meninas moçoilas que tomam chimarrão. Moçoilas que tomam chimarrão. Que não usam olha o preconceito dos O chimarrão dá câncer, esquenta a boca, o hálito não é legal, não é bacana. Não, isso é lenda. Chimarrão é a Água mais quente. completa. Água quente. Não, é bem pior o negócio. Fala Chimarrão é a mais completa erva em consumo do Brasil. Ele tá pelo bife, pega qualquer O cara não tá pelo bife, ele tá pelo chimarrão. Tu toma um drink no cemitério. Olha como é que... Olha, Olha, senhoras e senhores, eu vou dizer uma coisa. Com essa, nós vamos ter que nos concentrar no fim de semana e tentar entender essa mudança no Gustavo Vitorino. Por enquanto, descanse, um bom final de semana. Estejam vivos sempre, eu peço, por favor, para o nosso encontro de segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau.